Atenção, espectadores, para o top de 5 segundos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Gripa Descomplica, onde você aprende matemática de maneira descomplicada. O assunto dessa videoaula é sobre termo geral da progressão geométrica, hoje com a parte número 2. Bom pessoal, então eu dividi em duas partes aí para a gente trabalhar por nível de dificuldade, também para não ficar tão pesado para vocês em uma videoaula só, né? Então, o que acontece? Em alguns casos, a gente precisa adaptar a fórmula para resolver os cálculos, tá? É o que eu vou estar mostrando para vocês. A fórmula, como vocês já sabem, a gente viu na videoaula anterior, é essa que está aqui abaixo, ó, né? Mas tem casos que a gente vai ter que, então, adaptá-la. Mas vamos aos exemplos. Exemplo número 1. Numa PG, o segundo termo é 8 e o quinto termo é 12. Escreva essa PG. Então, pessoal, para mim escrever essa PG, eu preciso encontrar a razão. Só que acontece que a fórmula, né, que eu vou copiar aqui, que é a mesma que está ali do lado, ela relaciona o primeiro termo. E aqui, segundo os dados desse problema, eu tenho o segundo termo, que é 8, e o quinto termo, que é 12. Então, vejam que eu vou ter que adaptar essa fórmula para o segundo termo. Então, vai ficar assim, ó, AN igual a A2, porque é o segundo termo, vezes Q elevado a N menos 2. Então, eu troco aqui o 1 por 2, visto que eu tenho o segundo termo, né? Agora que eu adaptei a fórmula, eu posso substituir os dados, ó. Fala que o segundo termo é 8, em que eu vou substituir o 8 no lugar do A2, e o quinto termo é 512. Então, o 512 vai vir no lugar do AN, porque é o último termo. O A2 é o 8, correto? Vezes a razão que eu preciso encontrar, elevado a, aqui ó, é N menos 2, ok? Então, nesse caso, pessoal, a gente vai ter aqui 5 menos 2, visto que o último termo é o 512, né? Então, por isso que eu coloco aqui o N, o 5, né? Bom, esse 8 que está multiplicando o Q elevado a 5 menos 2, ele passa para o outro lado dividindo, ó. Então, eu terei 512 dividido por 8 igual a Q elevado ao cubo, né? Já aproveitando e subtraindo aqui, ó. Bom, quando chega nessa etapa, então a gente divide 512, pessoal, dividido por 8 fica 64, ó. Então, eu terei 64 igual a Q ao cubo. Para eliminar esse cubo aqui do Q, eu tenho que fazer a raiz cúbica de 64, que é a operação inversa. E a raiz cúbica de 64 é 4. Portanto, a razão é 4. E agora que eu sei a razão, eu posso escrever essa PG como pede o enunciado, né? Vejam que o segundo termo é o 8, que é aquilo que a gente já sabia no enunciado. Agora que eu sei que o segundo termo é 8 e a razão eu encontrei é 4, para mim encontrar o primeiro termo, basta eu fazer 8 dividido por 4, que dá 2. E para mim encontrar os próximos termos, basta eu multiplicar pela razão, ó. Então, 8 vezes 4 vai dar 32, correto? 32 vezes 4 vai dar 128, e 108 vezes 4 vai dar 512, que é o que fecha exatamente o que fala no enunciado, ó, que o quinto termo é 512. Né? Portanto, essa é a PG aqui que o enunciado da questão pedia para mim escrever. Exemplo número 2. Interpolar ou inserir 3 meios geométricos entre 3 e 48. Bom, nesse caso, pessoal, então nós temos o número 3, né? E aí nós temos que inserir 3 meios geométricos entre o 3 e o 48. Correto? Então, para isso, a gente precisa encontrar a razão para poder inserir esses meios. Senão, não tem como a gente inseri-los ali nessa PG, né? Então, vamos utilizar a fórmula. O AN vai ser o último termo, que é o 48, igual ao A1, que é o primeiro termo, que é 3, vezes o Q, que é a razão que eu quero encontrar, né, elevado a N menos 1, e o N vai ser 5, já que nós temos 5 termos, os 3 meios que eu quero inserir com os 2 extremos das 5 termos, né?
Agora, esse 3 que está multiplicando o quê? Ele passa para o outro lado dividindo, então fica assim, ó. 48 dividido por 3 igual a Q elevado à quarta potência, já que 5 menos 1 é 4. Bom, essa divisão dá 16, correto? Então fica 16 igual a Q elevado à quarta potência. E agora, para a gente eliminar essa quarta potência aqui do Q, pessoal, a gente faz a operação inversa, né, da potência, que é a radiciação, ó. Então vai ficar Q igual a raiz quarta de 16. Ou seja, qual é o número, ou quais são os números, nesse caso, né, que quando multiplicados 4 vezes por ele mesmo vai dar 16. Esses números é o mais 2 e o menos 2. Tem dois resultados, né? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá 16. E mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2 também dá 16. Então, como eu tenho duas razões, eu teria que montar, né, duas PGs aqui, ó, certo? Então, a primeira, vamos lá, o 3, né, eu vou fazer com a razão 2 positivo. Então, 3 vezes 2 dá 6, que vezes 2 dá 12, que vezes 2 dá 24 e que vezes 2 fecha o 48. Tá? E agora a segunda PG, pessoal, é com a razão menos 2. Então, 3 vezes, o primeiro termo é 3, né? Aí, 3 vezes menos 2 é menos 6, que vezes menos 2 é mais 12, que vezes menos 2 é menos 24, que vezes menos 2 é mais 48. Então, nesta situação, pessoal, ó, a gente tem aqui duas respostas, né, duas PGs, já que eu tive como solução aqui no encontro da razão dois números, dois resultados, o mais 2 e o menos 2. Agora, então, o exemplo número 3. Uma indústria produziu 100 unidades de um produto no mês de janeiro. Em julho do mesmo ano, ela produziu 6.400 unidades desse produto. Determine quantas unidades foram produzidas nos meses de fevereiro a junho, sabendo que as quantidades produzidas de janeiro a julho determinam uma PG, né? Então, pessoal, ó, se essas quantidades produzidas determinam uma PG, nós vamos colocar aqui a ordem dos meses de janeiro a julho, né? Em janeiro foi produzido 100 unidades, correto? Então, eu vou escrever aqui, ó. Em fevereiro é o que nós vamos precisar encontrar. Em março, a mesma coisa, né? Vou colocar todos eles aqui. Abril, correto? Maio, junho e julho tem 6.400 unidades, ó. Então, julho a gente já tem, né? Não precisaremos encontrar. Bom, ou seja, essa questão, pessoal, ela está interligada à interpolação. Por quê? Porque a gente precisa encontrar quanto que foi produzido, né, em unidades desse mesmo produto de fevereiro a junho, que é justamente a pergunta. Só que para isso a gente precisa encontrar o que move essa sequência, que é a razão, né? Então a gente vai, assim como no exemplo anterior, nós vamos precisar encontrar a razão, ó, né? Então, o AN vai ser o último termo, ou seja, o que essa empresa produziu, essa indústria produziu em julho, 6.400 unidades. Igual ao A1, que é o que foi produzido em janeiro, que é 100 unidades, vezes o que é a razão que eu tenho que encontrar, elevado a N menos 1, em que o N, pessoal, vai ser o número 7, já que eu tenho de janeiro a julho, eu tenho 7 meses, 7 termos, né? Então, fica 7 menos 1. Bom, esse 100 que está multiplicando o que? Ele passa aqui para o outro lado dividindo, ó. Então, fica 6.400 dividido por 100 igual a Q elevado à sexta potência, já que 7 menos 1 é 6. Aqui a gente corta 2 zeros, daí fica 64 dividido por 1, em que o resultado é 64, igual a Q elevado à sexta potência. Bom, agora para eliminar essa sexta potência do Q, a gente faz a operação inversa, né, que é a radiciação, ó. Então, vai ficar assim, Q igual a raiz sexta de 64. Ou seja, que número ou que números que elevado à sexta potência, ou que multiplicado 6 vezes por ele mesmo, vai dar 64. Esses números, porque tem 2, é o mais ou menos 2. Porque mais 2 elevado à sexta potência dá 64 e menos 2 elevado à sexta potência também dá 64. Né? Então, eu tenho dois resultados aqui para a razão. Entretanto, a gente tem que analisar o contexto do problema, né? No exemplo anterior,
eu montei com vocês duas PGs, porque não era uma situação problema, era só um cálculo direto, né? Então, o que acontece? Aqui no exemplo 3 está falando em produção de unidades de um produto. Então, obviamente que não tem como essa empresa produzir, sei lá, menos 200 unidades, menos 40 unidades, enfim, né? Agora, se o contexto do problema fosse ligado, por exemplo, ao sistema financeiro, daí a gente sabe que é possível, né? Questão de lucro, perdas, ganhos, enfim. Então, seria possível trabalhar com os dois. Então, nesse caso, pessoal, ó, eu vou montar a PG utilizando apenas a razão positiva. Tá? Então, aqui eu vou usar o 2 positivo, porque no contexto desse problema não faz sentido negativo. Então, o primeiro termo é 100, vezes 2, 200, vezes 2, 400, vezes 2, 800, vezes 2, 1.600, vezes 2, 3.200, que vezes 2 fecha lá a produção de julho, que é 6.400, né? Então, a questão perguntava, né? Determine quantas unidades foram produzidas nos meses de fevereiro a junho. Ou seja, é isso aqui, ó, tá? De fevereiro a junho, né? Em fevereiro, 200, março, 400, abril, 800, maio, 1.600 e junho, 3.200. Beleza, pessoal? Então, isso aqui, ó, que é a resposta aqui final da questão. Essa então foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe aquele like, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. E se você quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, tirar alguma dúvida, pode fazê-lo que passará por uma análise e então será publicado. Obrigado pela atenção de todos.